Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Papo com Matemática. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre os sólidos geométricos. Então, veremos algumas classificações importantes e também algumas planificações que nos darão subsídios para resolver algumas questões. Então, vamos lá iniciar mais uma videoaula aqui no nosso canal. Aqui, gente, iniciando a nossa aula, antes de falar para vocês sobre os sólidos geométricos, que é o tema da nossa aula de hoje, eu quero trazer para vocês aqui algumas questões importantes. Inicialmente, eu quero falar aqui de um ponto, tá? Então, um ponto, colocar aqui um ponto aqui para vocês, chamar esse ponto aqui de ponto A, ele é uma figura que, vamos dizer assim, uma figura que não tem dimensão, tá? Então, ele não possui dimensão, ou seja, um ponto ele é adimensional, certo? Adimensional. Aí o que é que acontece? Se agora a gente trabalhar com dois pontos e unir esses pontos, a gente vai ter agora um segmento, tá? Um segmento, um segmento de reta. Então observa, eu vou pegar aqui um ponto que eu vou chamar de ponto C, vou pegar aqui um ponto D e vou unir esses dois pontos através de um segmento de reta, tá? Então nós temos aqui um segmento que inicia em C e termina lá no ponto D. Então vocês observam aí que esse segmento de reta, esse não, né? Qualquer segmento de reta é uma figura que possui uma dimensão. Então agora a gente está começando a trabalhar com dimensão. Nós estamos trabalhando com medidas. Essa dimensão, ela pode ser aí, essa medida ela pode vir aí em centímetro, metro, quilômetros, dependendo do caso aí que a gente tem, né? Então, uma aplicação direta disso que eu estou falando para vocês seria a ideia de perímetro, tá? Então, o perímetro nada mais é do que a soma dos lados de uma determinada figura. Então, considera que eu estou fazendo aqui um retângulo, tá? Estou desenhando aqui para vocês um retângulo. E o perímetro seria justamente a gente dar uma volta aí no entorno desse retângulo, tá bom? Então, se eu pegar esse retângulo aqui e abrir ele, a gente ia ter aqui o seguinte, ó, vê só. Deixa eu só pegar aqui e formar ele aqui com segmentos, vê só. Então, ia ficar assim, ó, certo? Então, se eu abrir aqui essa figura, eu ia ter justamente aqui esse segmento que eu vou chamar aqui de segmento EF. Então, com um simples segmento, que é uma figura que tem uma dimensão, a gente pode agora calcular o perímetro de um determinado polígono, certo? Então aqui eu estou considerando, se eu considerar a minha malha quadriculada aqui sendo 1 centímetro, então aqui eu teria 3, 6, 7, 8. Aqui também, ó, o segmento de reta teria 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, vê, partimos de um ponto, viemos para o segmento e agora eu quero falar para vocês aqui, gente, de uma área. O que é que seria uma área, né? Uma área agora é uma figura, é uma parte do plano, ou seja, é uma figura que tem duas dimensões, certo? Duas dimensões. Então, vou desenhar para vocês aqui um, um polígono, tá? Vou desenhar aqui um polígono aqui para vocês. Então, observa que esse polígono que eu estou desenhando aqui para vocês, que é um retângulo, ele tem aqui, ó, comprimento, certo? E tem aqui a largura, que é justamente as dimensões dessa figura. Então, qualquer figura plana que você pegar, retângulo, quadrado, losango, triângulo, trapézio, é uma figura que tem duas dimensões. E um círculo também, tá bom? Então, quando eu estou me referindo à área, a área é justamente essa parte aqui do plano delimitada aqui pela minha pelo meu retângulo, né? Nesse caso, pela minha figura, tá bom? Agora vejam, pessoal, quando eu estou me referindo a figuras que têm três dimensões, tá? Eu estou tratando agora de volume, gente. E o que é que seria aqui o volume, né?
O volume seria o espaço ocupado, ou seja, figuras, né, que têm agora 3 dimensões, que são chamados de sólidos geométricos. Então, essas figuras, além de ter comprimento, tá? Deixa eu fazer aqui para vocês. Além de ter comprimento e largura, elas também têm aqui a altura. E esses sólidos geométricos, né, que tem aqui volume, esses sólidos geométricos, pessoal, eles se dividem em 2 grandes grupos. Eles se dividem nesses daqui, ó, nesses grupos chamados de poliedros e corpos redondos. Então, os poliedros, eles são sólidos geométricos, ou seja, figuras tridimensionais, tá? Figuras 3D que tem comprimento, largura e altura, e suas faces são formadas somente por polígonos. Por isso que a gente tem aí esses poliedros, tá? Então vejam, as faces, por exemplo, aqui no cubo, o cubo ele é formado por 6 quadrados. Cada quadrado desse aqui é uma face do meu sólido geométrico, é uma face do meu poliedro. Esse octaedro aqui, ele é formado somente por triângulos. Então, cada triângulo desse aqui, ele representa uma face. E nesse caso aqui, ele tem 8 faces. Então, um poliedro é um sólido geométrico formado somente por polígonos, né? Suas faces são polígonos. Isso é diferente agora dos corpos redondos, pois os corpos redondos, como o nome já diz, ele tem partes arredondadas. Então, se eu pegar um corpo redondo e empurrar sobre uma mesa, né, sobre uma superfície plana, esse corpo redondo ele vai rolar, diferentemente de um poliedro. Tá bem, gente? Então, isso aqui é a ideia inicial da nossa aula. Eu vou trazer agora algumas planificações aqui para a gente resolver alguns exercícios. Então, vamos lá. Aqui estou trazendo um cubo, tá? Um cubo, ele é um poliedro formado por 6 quadrados, né? Suas faces são quadradas e esse ambiente que eu estou aqui é o GeoGebra, tá, gente? O GeoGebra 3D. Vejam só, gente, aqui nesse cubo é importante a gente perceber algumas coisas. Vê só. Então, aqui a gente vê, ó, esses segmentos de reta aqui, né, que formam as faces do cubo são as arestas, conforme a gente viu, e nós temos aqui os quadrados. O interessante aqui mostrar para vocês, ó, que quando eu olho o cubo aqui de frente, parece que a gente só tem aqui um quadrado, justamente porque eu estou olhando agora somente uma face, não é? Então vejam, nesse cubo aqui, né, que tem 6 faces quadradas, a gente pode fazer aqui a planificação desse sólido geométrico, a planificação desse cubo. E o que é que seria essa planificação? É a representação desse sólido geométrico no plano. É como se eu estivesse aqui abrindo o sólido, tá? Estivesse cortando ele com a tesoura, vamos dizer assim. Então veja, a planificação seria assim, ó, tá? Observa que a gente tem mais ou menos aí parece uma cruz, né? Parece uma cruz, tá? Então eu vou fechar novamente aqui o cubo para vocês verem, ó. Quando a gente vai fechando, a gente vai ter aqui uma caixa, tá bom? E a gente fica aqui com o cubo. Então, veja, gente, essa planificação aqui ela é importante para a gente resolver algumas questões, tá? Então, observa, aqui nós temos o cubo planificado. E vejam, quando eu fechar aqui esse cubo, vocês vão perceber o seguinte, ó, as faces opostas, tá? Aqui nesse caso, as faces opostas, que são paralelas, né? Eu deixei essas faces aqui com a mesma cor. Então, veja, eu deixei aqui essa face azul, ela é oposta à outra face azul. Isso também acontece com a verde e com com as faces amarelas. Então, quando a gente faz a planificação, o que é que está acontecendo? Ó? As faces que são opostas, tá? As faces que são paralelas, opostas, elas estão aqui, ó, em lados diferentes, vamos dizer assim. Então, aqui a parte azul, as faces azuis, ó, a gente tem aqui na planificação uma face em cima e uma face embaixo. A gente não tem aqui duas faces opostas unidas aqui pela mesma aresta. Então aqui, esse amarelo aqui, ó, essas faces amarelas, elas também são opostas. Quando a gente monta aqui, ó, o cubo, não é verdade? Observa, o quadrado lá de baixo, ele é oposto a esse quadrado aqui de cima. A mesma coisa acontece aqui com as faces que são verdes. Elas são opostas, ó. Elas não dividem aqui
a mesma aresta, tá? Então, gente, essa daqui é a planificação do cubo, e eu vou formar esse cubo aí mais uma vez para vocês perceberem, tá? Então, como eu falei no início, a planificação do cubo é uma figura plana, né? É uma figura plana. Então, é a representação desse cubo aqui no plano, tá? Em um ambiente de duas dimensões, vamos dizer assim. A gente vai fazer agora algumas aplicações aqui sobre a planificação de um cubo. Então, vamos lá começar agora. Aqui, gente, estou trazendo para vocês uma aplicação aqui simples, tá? Que foi uma questão do SAEP, que diz o seguinte: observe o sólido apresentado abaixo. Uma planificação da superfície desse sólido está representada em... Gente, esse sólido geométrico que está aqui desenhado, ele representa um cubo, conforme nós acabamos de ver. E quando a gente faz a planificação de um cubo, que eu também mostrei para vocês agora, né? Essa planificação ela tem que ser formada aqui por 6 quadrados. A única alternativa aqui que temos aqui 6 quadrados idênticos é justamente aqui na letra D, tá? Então vejam, só para deixar claro para vocês, na montagem do cubo, essa face aqui, ó, esse quadrado aqui, ele seria aqui uma face oposta a esse outro quadrado aqui que eu pintei de verde. Isso também vai acontecer nessas duas faces aqui, ó. Na montagem do cubo, esses dois quadrados que estão de vermelho, eles também seriam faces opostas, tá bom? E as outras faces que seriam aqui opostas são esses dois quadrados aqui que eu estou pintando aí de verde para vocês, tá? Então essa aqui foi a nossa primeira aplicação, que foi uma questão simples do SAEP, e eu quero trazer para vocês a nossa segunda questão. Vê só. Na figura abaixo aparece a planificação de um dado. Em cada uma de suas faces aparece uma peça do jogo de xadrez. Ao montar essa planificação, a face que ficará oposta ao cavalo será... Então, veja, gente, aqui nós temos, né, a planificação de um dado, e como nós já sabemos, né, um dado aí representa um cubo, né, um cubo, que é uma figura dessa que acabamos de ver aqui. Aí vejam, nós temos aqui, ó, o cavalo. Então o cavalo ele está aqui nessa face aqui, ó. Eu estou marcando aqui para vocês, né? Estou marcando de preto. Então ele quer saber a face que vai ficar aqui oposta ao cavalo. A gente já sabe, a gente já viu na planificação que a face oposta ao cavalo não poderia ser nem o bispo, tá? Nem o bispo, e nem poderia ser aqui nesse caso a rainha também, pois elas têm aqui essa aresta em comum. Ó, o cavalo não pode ser oposto aqui ao bispo, porque ele tem essa aresta aqui em comum, certo? Da mesma forma que o cavalo não pode ser uma face oposta à rainha, pois eles têm aresta em comum, certo? Aí vê, gente, o cavalo, ele também não poderia ser uma face aqui na montagem do cubo, uma face oposta ao peão, justamente por causa desse ponto que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Por causa desse ponto que está aqui. Então, isso também vai acontecer com o rei, e a única face que seria oposta aí ao cavalo na montagem desse cubo seria aqui essa torre, certo? Eu vou marcar ela aqui de preto para vocês, tá? Então, a torre, certo? Então, a torre e o cavalo seriam aqui faces opostas. Portanto, a alternativa correta aí para a gente é a letra C de casa. Tá bem? Então, gente, vejam só. Eu vou trazer para vocês agora mais algumas planificações e outras aplicações de questões, tá? Então, vamos lá. Esse sólido geométrico que vocês estão vendo aqui, ele é um prisma de base pentagonal, tá? Que é o que a gente chama de prisma pentagonal. O que caracteriza um prisma é ele ter duas bases paralelas, tá bem? Então esse pentágono aqui de cima, ele é paralelo ao pentágono aqui de baixo, né? Eles são faces opostas, tá bem, gente? Vejam só. Então estou trazendo esse prisma pentagonal, e eu podia trazer outros prismas aqui com outros formatos de base. Vejam só, se eu pegar aqui esse prisma e fizer aqui a sua planificação, a gente vai obter o seguinte, ó, vê só, deixa eu colocar a figura aqui mais para cima, e nessa planificação, vocês estão vendo
que nós temos aqui dois pentágonos, tá? Dois pentágonos, esse e esse aqui, justamente porque o prisma ele é de base pentagonal. E temos também aqui 1, 2, 3, 4, 5 retângulos, tá? 5 retângulos que formam justamente aí as faces laterais, não é? Então tá aqui o nosso prisma fechado, né? Vamos dizer assim, ó. Nossa figura aqui tridimensional, ela possui aqui um determinado volume e quando eu abrir aqui, nós temos a sua planificação. Então, eu quero que vocês atentem aí para a planificação desse sólido geométrico, como o prisma ele possui 5 faces laterais retangulares, essas 5 faces têm que aparecer na planificação. Mais ainda, todos os polígonos que formam o sólido geométrico, né, pessoal? No caso aqui de poliedros, esses polígonos eles têm que aparecer na planificação. Então, nesse caso aqui, nós temos 2 pentágonos e temos aqui 5 retângulos, tá? Se o prisma fosse de base hexagonal, nós teríamos aqui 6 retângulos. Então, vou fechar ele aqui mais uma vez para vocês perceberem aqui esse prisma, tá bom? Então, eu estou trazendo para vocês aqui um outro sólido, né? Que é o prisma de base pentagonal. E eu vou trazer para vocês agora uma pirâmide, tá? Vou trazer para vocês agora uma pirâmide. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos uma pirâmide agora, tá? Nós temos uma pirâmide e essa pirâmide aqui eu também trouxe ela com base pentagonal, tá? Vocês observam aí que a base dela é um polígono de 5 lados, ou seja, um pentágono. E essa pirâmide, a gente pode fazer também a planificação dela. Observa como é que vai ficar aqui, ó, né? Essa planificação, pessoal. Então tá aqui a planificação dessa pirâmide. E o que é que nós temos aqui nessa planificação, gente? Ó, vê só. Vejam, vocês observam que essa planificação aqui, ó, ela é formada pelo pentágono que tem aqui na base e temos aqui cinco triângulos idênticos, né? Justamente porque a base aqui é um pentágono regular, tá bem? Então essa estrela, né? Essa estrela de 5 pontas, vamos dizer assim, é a planificação de uma pirâmide, né? Uma pirâmide aí de base pentagonal. Então observa, deixa eu colocar mais para cá, ó. Observa que quando eu vou fechar aqui, a gente tem a nossa pirâmide. Então eu quero que vocês prestem atenção, pessoal, no formato, né, que tem a planificação dessa pirâmide. Se ela tivesse a base quadrada, né, nós teríamos aqui quatro triângulos, né, formando aqui as faces laterais dessa pirâmide. Tá bem, gente? Então, eu vou trazer para vocês agora algumas aplicações que falam aí da planificação de uma pirâmide e da planificação de um prisma, tá? Então, vamos lá. Aqui, gente, temos mais uma aplicação do que a gente acabou de ver, que foi a planificação de um prisma. E ele diz assim na questão, ó, a pizzaria Mama Pizza entrega pizza em caixas, como mostra a figura abaixo. A forma que melhor representa a planificação dessa caixa é... Observem, pessoal, que essa caixa aqui representa um prisma de base hexagonal, pois aqui as suas bases, ó, têm 6 lados, na verdade. Então vejam aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então temos duas bases aqui paralelas que são hexagonais. Então temos um prisma hexagonal. Quando a gente faz a planificação aqui desse prisma hexagonal, obrigatoriamente a gente tem que ter dois hexágonos, né? Dois hexágonos e seis retângulos. E esses retângulos eles irão formar aqui as faces laterais dessa caixa, tá? Então vejam, se a gente for analisar aqui alternativa por alternativa, a única que traz aqui, ó, 6 retângulos, né? As únicas na verdade são a letra A e a letra D. Mas a resposta não pode ser a letra D, porque esses hexágonos aqui, quando a gente fosse montar aqui a nossa caixa, eles não iriam ficar aqui sendo faces opostas, pois eles estão aqui, vamos dizer assim, ó, do mesmo lado aqui do plano, tá? Então aqui a resposta para a gente só pode ser a letra A, pois quando eu
fechar aqui a nossa caixa, teremos aqui 6 faces retangulares, que são as faces laterais da caixa, e 2 faces hexagonais opostas, que são justamente as bases do prisma. Tá bem, gente? Então aí a resposta dessa questão seria a letra A, tá? A próxima questão que eu quero trazer aqui para vocês fala justamente da planificação de uma caixa, né, que ele diz, e ele quer saber, ó, qual das figuras representa a caixa que ela montou. Ela, no caso aqui, está se referindo à Marina, né, que é a nossa personagem aí. Então vejam, vocês estão vendo aqui, ó, que essa caixa ela tem na base um quadrado, tá? E tem 4 triângulos aqui, 4 triângulos nas laterais, tá bom? Então aqui nós temos um sólido geométrico formado por uma base quadrada e 4 triângulos idênticos aqui nas faces laterais. Logo, essa caixa aqui, quando montada, vai formar aqui uma pirâmide e a resposta para a gente aí seria a letra D. Tá bem, gente? Então, por exclusão aí, a gente pode ver também que a gente não tem aqui, ó, um corpo redondo para a resposta ser a letra A, pois as faces aqui dessa figura planificada só tem polígonos, né? A letra B também não poderia ser, pois não temos aqui 6 retângulos, conforme temos aqui na letra B, ó, nós só temos aqui uma figura com 4 lados. E na letra C também a gente não poderia ter, gente, porque essa figura aqui da letra C, ela é composta aqui por 3 retângulos, tá bom? Então aí a resposta ficaria a letra D. E eu quero encerrar, pessoal, essa videoaula de hoje trazendo uma questão do Enem, tá? Então vamos a ela. Aqui, gente, temos a nossa última aplicação da aula de hoje, que, como vocês estão vendo aí, foi uma questão do Enem, que diz assim: Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Gente, vê só. De acordo com o que nós vimos na aula de hoje, a gente já pode dizer que essa segunda planificação aqui é de um prisma, tá? É de um prisma pentagonal. Isso daqui, ó. Deixa eu escrever aqui para vocês. Então, nós temos aqui um prisma pentagonal. Justamente porque nós temos aqui dois pentágonos, tá? Dois pentágonos aqui, que vão ser as faces opostas, né, paralelas, e as faces laterais serão formadas agora por 5 retângulos, tá bom? Então temos aí um prisma pentagonal. Aí o que é que acontece, gente? Vejam só. Se a gente olhar para essa primeira planificação aqui, a gente tem aqui dois círculos, um círculo aqui em cima e um círculo aqui embaixo. Logo, essa primeira planificação aqui, ela não pode ser um poliedro, ela tem que ser um corpo redondo. Se vocês observarem aí, né, os corpos redondos que as alternativas estão se referindo aí, ó, é o cilindro e um cone, tá? Eu mostrei para vocês aqui como é o formato de um cone, né? Mas essa planificação aqui, ela é de um cilindro, justamente porque nós temos aqui, quando a gente fosse aqui fechar essa figura, dois círculos que formam as bases desse cilindro, dois círculos paralelos. Então aqui nós temos a planificação de um cilindro. E por último, nós temos essa outra planificação, onde ela é formada aqui por 4 triângulos idênticos, né? 4 triângulos equiláteros. Então, o que é que está acontecendo, gente? Veja, aqui nós temos a planificação de uma pirâmide. E sabe por quê, pessoal? Isso aqui é uma... Sabe por que isso daqui é uma pirâmide? Porque, vejam, aqui, ó, essas faces aqui, ó, essas que eu estou pintando aqui de verde, elas vão formar justamente as faces laterais. E esse triângulo aqui do meio, né, que está no cinza mais claro aqui, ele vai formar justamente a base dessa pirâmide. Então, a alternativa correta é aquela que traz a planificação de cilindro, prisma pentagonal e pirâmide. Ou seja, isso é a letra A. Tá bem, gente? Então, a gente chega aqui ao final de mais uma videoaula e na próxima a gente se encontra. Tchau, tchau!